a minha paz, eu estive em grande amargura, mas tu, Senhor, abraçaste a minha alma. Esse dia eu estava lendo a palavra do Senhor e eu disse: Senhor, fala mais uma vez comigo. O Senhor está falando muito constantemente para os irmãos. A irmã Zefa, a irmã Lu, eu, outros irmãos. Se abre a escritura, o Senhor está falando sobre a vida dele. Tem uma palavra do Senhor que fala assim, lá no livro de: precisamos nos preparar para a vinda do Senhor que estiver faltando. Isso vai de cada um, ou seja, cada pessoa tem que verificar, como foi falado aqui pelas crianças. Salmo 119, versículo 9. Como purificará o jovem seu caminho? Né? Examinando conforme a sua palavra, conforme a palavra do Senhor. Então, se nós fizermos os exames todos os dias, nós então estaremos observando o nosso caminhar. Vamos conseguir purificar. Porque se nós não observar o nosso dia a dia, não é o pastor, não é mais ninguém que vai resolver, não. Cada um precisa sim verificar o seu estado, como é que está, e perguntar para o Senhor: Senhor, se o Senhor vier, eu estou preparado, eu vou ou eu fico? Isaías 47, versículo 11. Achei a marcação. Eu estava lendo de madrugada isso. Eu falei: Senhor, fala comigo, Senhor. O Senhor tem falado sobre a tua vinda. Aí o Senhor me deu aqui. Olha o que Deus me deu. Porque sobre ti virá mal de que não saberá a origem, e tal destruição cairá sobre ti, que a não poderás afastar, porque virá sobre ti de repente. Ó, esta palavra aqui. Virá sobre ti de repente, tão tempestuosa desolação, que não a poderá conhecer. Aí, quando eu li isso aqui, o Espírito me falou, 1 Tessalonicenses 5, 3. Aí eu peguei a referência, eu fui ver, né? Não, aí eu fui lá, né? Eu vi, puxa, é verdade. Quando eu pego a referência aqui embaixo, 1 Tessalonicenses 5, 3. Antes de eu ver a referência, o Espírito me revelou: isso aqui é o que vai acontecer de novo. De repentina destruição. Quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Então, irmãos, isso aqui é Isaías 47. Mas aqui está a palavra: virá de repente, uma coisa terrível. Diz aqui, né? Porque virá sobre ti de repente tão tempestuosa desolação. Olha que coisa, hein? Que a não poderás conhecer. E a coisa vai ser tão terrível que vem aí, como o Senhor usou Isaías, e depois Deus usou o apóstolo Paulo, muitos milênios depois, muitas centenas de anos depois, usou o apóstolo Paulo. Quando disserem a paz e a segurança, virá repentina destruição. Então, irmãos, quando isso acontecer, vocês, eu, temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Deus está falando olha, cada vez tem gente sonhando, cada vez tem gente falando. A gente fica até assustado, porque só Deus para saber das nossas condições, né? Eu tenho falado para o Senhor, eu tenho te seguido, te servido, estou ensinando a palavra. Ó Senhor, abençoe nossos irmãos, oro por vocês, para que os irmãos sejam despertados também a observar o seu dia a dia. Não é só vir para o culto, chegar aqui e a gente se alegrar, mas é todo dia. Cada dia tem que ser santo na vida de vocês. Todos os dias os irmãos precisam verificar o seu dia a dia, não deixar nada envolver vocês com aborrecimento, coisa com dívida. Irmão, cuidado com a oferta, quando o diabo aparecer na vida de uma pessoa, através de pessoas querendo te levar para fazer coisas altas demais, não te envolvas, porque o Senhor disse para nós acabar com as dívidas, não foi diretamente para mim, eu vi um testemunho, para que o povo dele não tenha nenhuma dívida. Quem tiver dívida vai ficar por aí, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, eu aconselho a vocês: se contentem com as coisas humildes, fiquem com as coisas humildes, mas procura acertar tudo o mais rápido possível, porque o Senhor Jesus disse que a qualquer momento pode acontecer. E se Deus deu esse sonho para a irmã, com certeza, é que deve observar também, irmãos amados, irmãs famílias, se tem alguma coisa que atrapalha, se alguma coisa que está segurando, os irmãos têm que estar pronto todo dia pronto. O arrebatamento que seja amanhã de manhã ou hoje à meia-noite, você está pronto. Então, irmãos, é assim que eu estou fazendo. Eu estou procurando me envolver mais. Até foi minha filha que sou eu não me preocupar com as pessoas por aí que não querem nada. Eu não estou me preocupando mesmo, não. Nem estou saindo muito por aí. Esses dias eu saí, falei um pouquinho, mas o povo está muito voltado para as coisas materiais, irmão. E tem gente de outros lugares falando, eu já vi aqui na internet, está tão difícil uma alma se converter de verdade. Entrar para a igreja, até os mosquitos entram, até os bichos entram e saem. Agora, se converter mesmo, está difícil. Está difícil. Aí você fica querendo salvar a pessoa com meia dúzia de palavras? Não, ela tem que aceitar a verdade, ela tem que se renunciar ao pecado. Não tem que ir com banho-maria, não. Para você entrar no céu, você tem que abandonar isso. Você tem que abandonar o pecado. Se as igrejas não falam, os pastores não falam, nós falamos.
Saúde dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero contar para os irmãos um pequeno sonho que eu tive. Que eu e o meu esposo ia fazer uma viagem numa van. Eu, ele e mais 3 filhos nossos, os menores. E a gente ia fazer uma viagem, só que a gente não sabia qual o destino dessa viagem, né? A van era equipada, tinha cama e tudo para as crianças. E a gente, nessa viagem, no meio do caminho, a gente passava num lugar como se fosse uma loja. E nessa loja, chegava uma mulher como se ela estivesse supervisionando o local, as peças que tinha nessa loja. Era um lugar como se estivesse preparando, né, essas peças como se fosse para subir para o céu. Eram umas mesas enormes, bem bonitas, né, umas coisas bem trabalhadas. E no meu entender, né, no que o Senhor falou, né, para mim, na minha mente, era como se aquelas coisas fossem subir para o céu. E ele falava assim, só sai daqui da terra pronto, né? Foi isso que o Senhor falou para mim. E a gente seguia viagem, né? No que a gente ia seguindo viagem, o Senhor falava assim: não se atrase para o arrebatamento. E nisso eu pedi uma palavra ao Senhor, né? Ele me deu Hebreus 12:14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E lendo mais também, eu li o 27 e o 28, que diz assim: e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E esse foi o sonho, que toda honra e glória seja dada ao Senhor Jesus. Lembra de ontem, a mensagem de ontem do estudo? Eu falei sobre a terra barrenta, que o material chegava lá no templo já preparado. Ninguém sai daqui pendente, não. Olha aí o sonho. Olha, tá vendo? Olha aí, Deus confirmando. Tem que só sair daqui puro. Ninguém sai daqui pendente, vai pro céu para depois Deus chamar a atenção, lapidar a pessoa em cima. Deus não vai ter trabalho lá em cima, não trabalha aqui na terra. Então, temos que nos purificar. Agora, o diabo também, às vezes, põe, sabe por quê? Aquele esquecimento faz você não entender o que é a purificação, o que está faltando. Ele cega o crente. Por isso que o crente tem que ter contínua oração, se humilhando. E foi falado aqui: pedi, dá-se-vos-á. Buscai, fecharei. Batei, abri-se-vos-á. Sejamos insistentes e vamos falar com o Senhor. Porque o Senhor, irmão, Ele nos ama. Por isso que Ele está cuidando de nós. Por isso que Ele está cuidando, Ele está lapidando. Olha que esse sonho foi uma confirmação também do estacione. Eu estou sendo muito alegre, porque, irmão, isso para mim é uma alegria muito grande. Deus está nos usando aqui para falar com vocês. Nós somos pouquinho aqui, mas Deus ama os irmãos. Tem um monte de igreja aí que não está falando nada, meus irmãos. Você não tem ideia. Tem milhares de igrejas que desfazem os cultos, prega, canta. Já foi mostrado, irmão, que o arrebatamento vai acontecer. Igrejas em peso, o pastor lá sentado na cadeira do trono dele, e o pessoal tocando a sua guitarrinha, bateria, o pessoal cantando, e o arrebatamento aconteceu, e eles estão lá cantando na terra. Vão ficar tudo. Irmãos, é porque vocês podem pensar assim: eu estou querendo segurar os irmãos. Não tem esse negócio comigo. É que eu conheço a palavra já há muitos anos. Eu sirvo a Jesus há quase 50 anos. O que eu tenho visto de lá para cá, decadência. Coisas tão vergonhosas dentro das igrejas. Pastores aí defendendo doutrina errada, só para poder manter aqueles crentes, aquelas mulheres de qualquer maneira, né, com roupas apertadas, com vaidade, cheias de coisas. Então, amados, Deus está cuidando de nós. Eu estou muito feliz com isso. Eu estou muito alegre. Mas, irmãos, para entrar no assunto que a irmã estava falando, o Senhor Deus hoje estava me dando uma palavra aqui no livro de Mateus, né, capítulo 25, versículo 1 em diante, que você já conhece, sobre as virgens. E nós vamos ler um pouquinho, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo.
Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo! Saírem ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de que falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-os para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Amém? Vamos aqui considerar algo que realmente Deus deu aí. E eu estava hoje meditando, e o Senhor me deu essa palavra e me chamou a atenção aqui de algo. E para confirmação, Deus testificando no nosso meio, deu à irmã Lorena um sonho. Vocês vão entender o que eu vou falar aqui. Porque o Senhor está cuidando de nós. Ele quer que nós não fiquemos aí. Só que nós devemos ser espertos, estar atentos, com as nossas antenas ligadas, nosso cérebro, nosso coração ligado no que Deus está orientando. Viu o sonho que ela contou? Não se atrase. Sabe por que Deus não mostrou todos os seus filhos? Porque alguns não estão preparados. E pode ser que não vão. É um alerta. Tem que falar com eles. Por quê? Deus está mostrando quem está preparado. As crianças, que são obedientes aos seus pais, e os outros que não são. Mas, irmãos, veja bem uma coisa aqui. Houve um aviso. Aí vem o noivo. Aleluia. É isso que Deus falou comigo. O aviso. Deus está avisando. A trombeta está sendo tocada. O noivo está chegando. Várias crianças, vários irmãos, várias irmãs estão tendo sonhos reveladores. O Senhor está sendo benigno, maravilhoso, glorioso. Um pai glorioso que está avisando seus filhos: ó, meus filhos, eu estou vindo. Se preparem. Aí, irmãos, quando vocês leram aqui comigo, quando ouviu-se isso, aleluia, aí vem o esposo sair ao encontro, vai ao encontro dele. O que aconteceu? Então todas aquelas virgens se levantaram. Todo mundo se levantou para ir ao encontro. Porém, aleluia, glória a Deus, aleluia, tinha gente que não estava preparada para ir ao encontro do Senhor. Tem uma palavra lá no profeta que diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então diz aqui: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam a sua lâmpada. Quer dizer, todas elas prepararam a lâmpada, só tinha um problema, né? 5 não tinha como preparar completamente a lâmpada, porque faltava o quê? O azeite. Azeite é a figura do Espírito Santo que tem saído de muitos crentes, porque os crentes estão com seus corações no mundo. Por isso falta o azeite. Faltando o azeite, a lâmpada não acende. A lâmpada não acendendo, esse povo que está entristecendo o Espírito Santo não poderá enxergar o caminho. Ou seja, como se preparar para encontrar com o Senhor. Como vão se preparar se falta azeite? Então, irmãos, Jesus está avisando, e esse sonho dela, da irmã Lorena, tudo tem a ver com o que Deus já me deu hoje à tarde para trazer aqui para vocês. Quer dizer, entrava ela, o esposo, estão buscando, e as crianças, não é, menores. A menorzinha ainda é neutra, ela não conhece nem o bem nem o mal. Significa que, de repente, o Senhor Jesus pode vir até esse ano. E não pode acontecer. Jesus pode vir esse ano. Pode vir o ano que vem, mas não vai demorar. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Vamos ver depois desse carnaval, esses dias, dessa festa mundana, se não vai vir alguma situação no Brasil e no mundo. Estamos aguardando, pois os demônios se aproveitam quando o povo dá lugar a eles para atuarem, porque os demônios precisam de canais, precisam de pessoas para eles agirem. Eles agem através dos seus canais, através dos cavalos, através dos indivíduos que invocam a eles. Então eles tomam lugar, eles entram nos homens, nas mulheres e fazem coisas terríveis. Por isso, irmão, o Senhor Jesus está avisando para nós nos aprontar. Isso é individual. Cada um deve verificar seu dia a dia, sua vida, negócio. Não dever nada a ninguém. Não façam dívida, não sonhem com coisas altíssimas. Irmãos, não deixa Satanás amarrar vocês em nada nesta terra. Procure estar livre, livre mesmo. Viver com o que tem, se alegrar com o que tem, como diz a palavra, foi dito aqui, alegrai-vos, não é, com o que tens. Contentai-vos com as coisas humildes. Não almejeis coisas altas, diz a palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Estas coisas roubam o nosso tempo. O coração fica voltado para resolver uma coisa aqui, resolver uma coisa ali. Como eu tenho dito para vocês, eu não quero saber de sítio, não quero saber de terra, não quero saber de carro, não quero saber de moto, não quero saber de bicicleta, não quero saber de nada. Eu só quero estar na presença do meu Senhor. Eu quero que Ele, quando vier, me achar servindo. E com o meu coração longe de Sodoma, de Gomorra. Eu não quero ser como a mulher de Ló. Como disse Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló.
o que tem de mulher de Ló por aí, irmão. Todo mundo olhando para trás, preocupado no que fica, preocupado com isso, com aquilo mais, bens materiais e um monte de coisa. Mas aqui estas virgens loucas foram se preparar também. Os irmãos pensam o quê? O que tem de crente louco em se preparando para a vinda do Senhor, mas sem o Espírito, sem o azeite? O que vai acontecer? Eles vão ficar. Quando eles for se preparar para se santificar, para buscar, para se jejuar, para ser como os irmãos da Bíblia, não vai dar mais tempo. O Senhor está revelando, irmão, está acabando o tempo, não vai dar mais o tempo de pessoas se prepararem, porque uma santificação numa vida, ela começa de dentro do coração com entendimento, com dedicação. Isso às vezes demora tempo. Então quem está, segura. Segura, porque muitos irmãos, até alguns que vão entrar para as igrejas aí, não irão, porque não haverá tempo deles se santificarem, de se prepararem. Por isso que para nós que já estamos no caminho, a exortação é manter-se na presença do Senhor. Manter-se buscando. Porque, irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. Quando ouviu-se a voz dizendo, né? Aquela voz dizendo, aí vem o noivo. Isso está acontecendo, o Senhor está avisando. O Senhor está avisando. O Senhor está preparando o povo com aviso. Bom, os avisos estão sendo dados. Quem não se preparar, meus irmãos, infelizmente, não irão subir essas pessoas que não estão preparadas. Veja que essas 5 virgens loucas, quando elas saíram justamente na hora que elas saíram para buscar o azeite, o noivo chegou. Isso indica o quê? Que vem numa hora em que as pessoas não estão esperando. Aí a pessoa vai se preparar, tem muita gente que vai se preparar quando estiver em cima do arrebatamento, faltando de repente um mês, uma semana, não vai dar mais tempo. Como em Cantares de Salomão, capítulo 5. O esposo bateu na porta, abre, irmã minha. É o que tem acontecido ao longo dos anos. Abre, irmã minha. Imaculada, minha noiva, minha esposa, minha amiga. Eu já troquei os meus vestidos. Como os tornarei a vestir? Aí ela disse, bom, quando ele falava, meu coração derretia. Então eu corri para abrir a porta. E minha mão gotejava mirra. Quando ela abriu a porta, o noivo se foi. Aí, quando ela foi buscar o noivo, é a mesma coisa aqui, ó. Rondaram a cidade, os guardas da cidade encontraram ela e bateram nela. É o que vai acontecer. Quando acontecer o arrebatamento, muitos vão lamentar, e aí os guardas da cidade, o exército do anticristo, vai assolar a mulher que vai ficar aí, tanto de judeus como de gentios. Essa é a palavra do Senhor, irmãos. Então, Deus está falando para nós nessa noite. Eu não sabia o que a irmã Lorena ia contar, o seu sonho. A voz disse, né, para se preparar. E aqui o Senhor Deus também está falando conosco para estar preparado. Estar preparado. Veja que, aqui diz assim, irmãos, Então, 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ainda não estava apagando, mas não ia dar para seguir. Estava se apagando, porque o azeite estava acabando. Essa expressão que faltando o azeite, irmão, o azeite, como eu disse, ele se refere, o azeite se refere ao Espírito Santo. E no Atos dos Apóstolos diz que o Espírito Santo é dado aos que lhe obedecem. Por que falta azeite? Porque o povo religioso, o povo evangélico, de modo geral, não andam segundo a palavra, andam segundo a doutrina de cada sua religião, sua igreja local, mas não examinam as Escrituras. Por isso que o Espírito Santo tem se entristecido, eles têm se entristecido o Espírito Santo, como está escrito, não entristeçais o Espírito Santo, no qual vocês estão marcados, selados para o dia da redenção. É isso que está acontecendo. O Espírito Santo se afastando de muita gente por conta de que as pessoas não querem, não têm compromisso com a palavra. Não estou falando da pessoa de fora, dos que estão lá fora. Nós estamos falando dos que tomam o nome de Jesus nos seus lábios e não estão com compromisso com a palavra. Fica esperando os pastores ensinar meia dúzia de doutrina e não fala da necessidade da santificação, da renúncia do pecado. E aí ficam confiantes que só porque fazem parte de uma igreja e têm seu cartão de membro, então vão do arrebatamento. Mas não vão. Porque o Espírito do Senhor tem se afastado dessas pessoas. Mulheres que andam aí seminuas, roupas apertadas, rapazes jovens, pregadores, andando de calça jeans rasgada, rabo de cavalo, fazendo cada coisa estranha e sem unção para falar nessas internet que tem por aí, não estão preparados para o dia da redenção. E aí eles vão entender
quando ficarem aí. Porque nós que falamos sobre essas coisas, somos tidos como fanáticos e outras coisas. Mas quando ficarem aqui, vão saber que teve gente que pregava a verdade, ensinava a verdade. E que eles queriam torcer as escrituras para favorecer uma multidão de gente que só quer a igreja de porta larga. Essa é a verdade. Então, irmãos, temos que nos preparar. Cada um de nós tem que examinar as escrituras. Como disse Jesus, examinai a doutrina da sua igreja. Não, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Cada pessoa deve perguntar em oração, buscar o Senhor, clamar ao Senhor em oração. Mas a maioria não está preocupada. Estão dormindo, pensando em outras coisas. Aí vem a surpresa. A qualquer momento vai acontecer o arrebatamento e vai ser uma tristeza para muita gente. Porque, infelizmente, muitas pessoas estão se sentindo seguras nas doutrinas de suas igrejas, sendo que a Bíblia é uma doutrina só. Aqui fala uma só mensagem, mas cada uma ensina o que quer, e tem gente ainda que diz, meu pastor liberou. Como é que um pastor, um homem, ser humano, carne de osso, pode liberar qualquer coisa, pode desfazer ou fazer da palavra de Deus? O pastor tem que ser dirigido pelo Espírito Santo, ele tem que falar pelo Espírito, igual os levitas lá na lei, eles não podiam estar contaminados, todos eles tinham que fazer exatamente como mandava a lei. E se algum estrangeiro, se alguma pessoa de fora de outro país quisesse participar das festividades judaicas, ora, a palavra não tinha que ser moldada à vontade das pessoas. As pessoas tinham que aceitar andar de acordo com a lei. Elas que tinham que se transformar. Hoje não. Hoje está diferente. Por isso o Senhor está falando que a qualquer momento vai acontecer. Aí vai ser uma choradeira. Aí só vai ser salvo se aguentar o rojão que vem aí. Porque o inferno virá para a terra.